Esta aula é sobre a terceira fase do modernismo, também chamada de geração de 45, conteúdo do terceiro bimestre deste ano. A terceira fase do modernismo, ela já começa com uma grande polêmica. Essa parte, também chamada de geração de 45, tem três contextos em que ela é avaliada no período de duração. Alguns acham que ela começou em 1945 e foi até 1980, outros acham que foi só até 1960 e outros ainda afirmam que ela ainda dura até hoje. Quem são esses outros? Os teóricos de literatura. Então, eles acham que a partir de 1960, com aquelas grandes revoluções, a modernização, a maior liberdade dada às pessoas, já mudou o contexto histórico, então o modernismo acabou ali. Quando chegou a 1980, com a chegada da internet, com a chegada da globalização, também foi uma mudança muito radical de contexto. Então, alguns acham que a terceira fase terminou mesmo, foi em 1980. E tem teóricos que acham que não, que essa geração de 1945 ainda convive no mesmo contexto ainda. Então, é muito polêmico, a gente prefere abordar que seja mais ou menos na década de 80, que terminou a terceira geração do modernismo, então a gente fala que hoje a gente está vivendo a literatura contemporânea. A diferença da terceira fase para a primeira é enorme. A primeira é diferente de todas, foi a mais radical, foi a que começou o modernismo no Brasil. Ela já foi diferente da segunda, porque a segunda quis só bater em cima dos pontos positivos da primeira, e aí vem a terceira com uma grande diferença também, que não quer aquela briga, não quer aquela ruptura, não tem aquele estilo radical da primeira, e ela vai ser muito mais voltada para a parte formal. Então, ela vai dar muito valor ao clássico, à literatura clássica, ao estilo formal de escrever. O contexto histórico é bem tranquilo, porque está bem mais próximo da nossa realidade, né, que é o fim do Estado Novo no Brasil. Em nível mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e o fim também do nazismo, e a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, e a corrida armamentista. Se eles não eram tão radicais quanto da primeira fase, e a segunda fase já havia fortalecido o lado positivo dessas mudanças, o que a terceira fase vai trazer? Um academicismo, né? Um português mais formal, uma preocupação com a forma, com a rima, com a metrificação. Isso é uma volta ao passado, é uma volta lá ao classicismo e ao parnasianismo. Então, eles são muitas vezes até chamados de neoparnasianos por causa disso. Oposição à liberdade formal, não gostavam de escrever de qualquer maneira, como se estivesse escrevendo uma coisa comum, normal. A poesia é uma coisa muito valorizada por eles, inclusive pela forma. Há também uma maneira de escrever os contos e os romances, que é chamado realismo fantástico. O que é isso? Introduzir na narrativa coisas que não acontecem no normal do cotidiano nosso. Então, eles vão lançar coisas mirabolantes numa narrativa bem séria, bem formal, e a gente vai aceitar como se fosse normal entender essas histórias. As inovações linguísticas e a metalinguagem, isso ainda é influência da primeira fase, eles vão, até hoje, né, eles querem inovar e discutir sobre o papel da literatura. O regionalismo, que foi fortíssimo na segunda fase, ele volta agora com uma roupagem de regionalismo universal. Isso aí a gente vai ver quando for falar do Guimarães Rosa, que o Guimarães Rosa transforma o sertão de Minas Gerais no mundo, né? Todas as pessoas do mundo inteiro leem a obra de Guimarães Rosa e se sentem à vontade, como se estivessem vivendo a própria história. A temática social e humana é uma característica própria desde a primeira fase, da segunda e agora também da terceira fase, que são os temas do cotidiano, né? E a linguagem bem objetiva, embora formal, bem mais trabalhada, bem mais levada a sério. Nós vamos ver também a prosa separada da poesia. Na prosa, nós vamos ver três estilos de obras. A prosa urbana,
porque a urbanização é uma coisa muito presente no homem desta fase e começa a criar problemas de violência, de convivência. Então, vai ser um tema muito abordado, os espaços da cidade, em detrimento do campo, né, da época lá da Revolução Industrial, do Romantismo, início do Realismo. E a Lígia Fagundes Telles vai ser um grande nome dessa prosa urbana. A prosa regionalista, que eu acabei de falar, vai abordar aspectos da vida do campo, do roceiro, essa fala coloquial e bem regionalista, que a gente vai ver no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E a prosa intimista, que vai voltar um pouquinho daquela pessoalidade do simbolismo, de querer compreender bem os problemas existenciais do homem, de uma forma bem psicológica, subjetiva, que é o grande nome da terceira fase, que é a Clarice Lispector. A prosa da terceira fase é muito importante, muito difundida, muito lida. Foi uma fase de muito sucesso para a prosa na literatura brasileira. Mas a poesia também, ela foi um aspecto de muita relevância na terceira fase, porque voltou àquela fase de equilíbrio, aquelas experimentações, aqueles poemas engraçados, sem forma, abusivos, caiu e começou a fase que eu falo que é neoparnasiana, que é uma preocupação de escrever literatura, especialmente neste caso, a poesia com estrofe, com rima, com musicalidade. Então, eles se preocuparam muito com essa estética, buscando a perfeição, né? Então, a poesia também teve muita relevância com nomes de autores muito importantes. As características da poesia: intensificação da diversidade e pluralidade de tendências. É aquilo que eu disse. Agora, cada autor tem o seu próprio estilo, escreve da maneira que ele tem mais facilidade de expor, de expressar a obra. A valorização da palavra e do texto, acabei de falar lá atrás, né? A valorização da forma. A poesia cuidadosamente elaborada, também relativa à exploração do português, da linguagem bem escrita. A poesia inspirada na realidade exterior, angústia e a difícil sobrevivência nas cidades e no campo. A literatura vai continuar escrevendo sobre problemas existenciais, intrincados a problemas sociais. Poemas concretistas, que são autores que vão fugir um pouco desse lado neoparnasiano e vão criar uma maneira radical de escrever poesia, que a gente vai ver nas próximas aulas, junto com os poemas processo. São ideias bem discrepantes da ideia de poesia da terceira fase, mas que fizeram um grande sucesso porque eram uma grande novidade na época. Na prosa, a gente viu a importância da Lígia Fagundes Telles, do Guimarães Rosa e da Clarice. Os grandes nomes da poesia são o João Cabral de Melo Neto e o Ferreira Goulart. E os poemas concretos e processo também, que a gente vai ver na próxima aula. Então, a especificação, o estudo detalhado de cada autor, nós vamos deixar para as próximas aulas.